livro de João, capítulo de número 2. Nós vamos falar hoje sobre o primeiro milagre de Jesus Cristo, amém? A palavra do Senhor diz assim, pode se colocar em pé: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E o Senhor respondeu: que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. E sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes disser. Ali perto haviam 6 talhas de pedra, do tipo que era usada pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada talha cabiam de 80 a 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: enchei as talhas com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora os seus serviçais o soubessem. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, então o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha revelar a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa abrir e iluminar o nosso entendimento, para nós recebermos a palavra que está no céu, para podermos alcançar o que está na mente do Senhor agora, para as nossas vidas. Senhor Jesus, fala conosco. Amém. Pode se sentar. Queridos, eu passei aquele vídeo para vocês porque tem até uma citação que é de Albert Einstein, que diz que a religião sem a ciência é cega, e a ciência sem a religião é manca. Por quê? Porque só através da ciência que nós podemos chegar ao ponto de olhar para uma situação e dizer: é milagre. Amém? Diga: um milagre. Só através de estudos que eles vão desvendando, e chega onde? Chega onde termina a explicação científica, e a própria ciência fala: isso não é natural, isso é sobrenatural. Diga: sobrenatural. Então a ciência, ela é a química que vem para explicar quando um evento ele sai da compreensão do homem, quando um evento não é algo que nós conseguimos fazer. Até a própria ciência entende isso.
Ela entende que o homem não realizaria aquilo, não teria como, não existiria condições. A ciência, ela é a química natural que estuda a matéria, que mostra as transformações, até onde ela puder ser aberta e puder ser revelada. Então aqui a minha explicação é que a energia que é envolvida para que algo seja transformado, ela tem que ter uma explicação científica. Em contrapartida, eu pesquisei para trazer dentro dos termos de dicionário. Lá no Aurélio diz que milagre é o fato sobrenatural oposto às leis da natureza. Portanto, o milagre, ele não é natural, ele é sobrenatural. Diga: milagre não é natural, é sobrenatural. Então o milagre, ele é algo tido como uma maravilha, como um prodígio. Por que eu mostrei para os irmãos a composição do vinho? Para você entender, para levar você à compreensão do que ocorreu naquele momento. Quando, queridos, todos sabem que, quando você vai fazer um doce, principalmente um doce de leite, todos ou a maioria sabe, e eu particularmente faço também. Então, à medida que nós estamos fazendo o doce de leite, o que acontece? Você coloca ali um açúcar, você coloca ali um leite, e você usa um reator, um aquecimento que, à medida que ele for aquecendo aqueles átomos, aquelas partículas, ele começa a transformar aqueles dois elementos que foram colocados ali. Ele começa a causar uma reação química até que ele vire um doce de leite. Então, quanto maior a intensidade do aquecimento, quanto mais tempo sendo aquecido, o que vai acontecer? Mais tempo terá de preparo o teu doce de leite. Então, existe uma reação química do doce de leite, que eu acho que isso você não conhece, que se chama de Maillard, que é essa transformação que vai trazer o tom, a cor ao doce de leite. Então nós olhamos para o doce de leite e nós entendemos que ali no doce de leite não aconteceu um milagre, porque ali nós temos todos os elementos e o que seria o reator que faz essa fusão, nós temos ali como causar esse aquecimento para que ocorra essa transformação. Então, quando nós olhamos para tudo isso, a química, a lei, a ciência, ela fecha. Entenderam? Vocês estão conseguindo compreender? Quando você está fazendo um doce de leite, a química fecha. A lei natural é explicada, fechou. Aconteceu isso por quê? Porque eu tenho isso e isso, porque eu gerei isso e porque eu movimentei essas partículas, durante esse aquecimento, e essa reação houve por quê? Porque ali eu tenho elementos naturais que vão causar algo que também é um doce. Desculpe, um doce que é o quê?
Sobrenatural? Não. Natural. Porque é natural e natural. É explicado. E é por isso que eu quero falar para vocês sobre todos sabem, todos conhecem. Aqui, ó, eu tenho um copo com água. O que eu tenho aqui? Fale para mim, o que eu tenho? O que eu tenho aqui dentro do copo? Água. O que é água? Todo mundo sabe o que é água. H, fala H2O. Você sabe o que é isso? Duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. É isso que eu tenho aqui. Eu quero que vocês gravem isso. O que eu tenho aqui no copo com água, a natureza dela, a química dela é H2O. Então, como, queridos, como que eu pego H2O e eu consigo, aqui ó, só de colocar aqui no copo, como que eu consigo, a partir do momento que estiverem virando a água, porque ele demorou, ele nem aguardou nem tempo. O Senhor Jesus Cristo só disse para eles encherem as talhas de água. Eles encheram. Após encherem as talhas de água, ele só fala assim, ó, agora, ele diz o quê? Podem servir. Entendeu? Ele diz podem servir. Você viu ali comigo no vídeo o que é a composição de um vinho. Qual é a química de um vinho? Você viu ali? Você viu que o que? Eu peguei da Ciel BR, porque são fontes confiáveis, que diz que um bom vinho, não estamos falando de qualquer vinho, porque quando serviu, o que foi falado? Você está servindo agora o melhor, digo melhor. Quando levou o vinho da transformação, eles não falaram, nossa, vinho bom, né? Igual ao que vocês estavam servindo. Ah, o vinho mais ou menos. Não, eles falaram o melhor. Quanto custa o melhor vinho? Vocês não vão chegar no valor, nem eu, porque eu também não sei. Mas estimam-se em regiões, em lugares que chegam a custar em 800 mil ou mais. Então, um bom vinho em média no Brasil, né, vamos colocar nessa média que seria em torno do quê? Uns R$200, mais ou menos, o litro. 200 para cima, para ser um Cabernet puro. Então nós vamos pegar não qualquer vinho. Então eu fui na Ciel e pesquisei o que seria a composição para que as pessoas bebessem, entendiam de vinho na época e dissessem, nossa, nós estamos bebendo agora o melhor vinho. E vocês viram ali toda a composição de um bom vinho. Então, um vinho, a química de um vinho Cabernet Franc, ele vai conter álcool 9,65%. Ele vai conter acidez total 69%. Ele vai conter pH 3,46%.
Extrato seco 16,0. Elemento K que não se forma nas cinzas 49,4%. Ácido tartárico que sai da uva, né? Glicerol 9,3%. Prolina 669. Antocianinas 330. Taninos 1,19%. Intensidade da cor 0,286. Metanol 101. Álcoois superiores 450 miligramas. Queridos, tudo isso você viu que o vinho tem que ter. Mas nós pegamos a água, nós só temos H2O. Nós só temos essas duas. Como é possível que isso tivesse acontecido? Que força foi essa? O que aconteceu nesse dia? Porque muitas vezes nós passamos por cima desse milagre, mas não abrimos esse milagre, não vemos a profundeza desse milagre. O primeiro, digo o primeiro, no primeiro milagre do Senhor Jesus. Outra característica de um vinho bom é o quê? Diga tempo. O vinho precisa de tempo. O vinho precisa de tempo para transformação. Ele precisa ter o seu descanso, né? Ou como vocês viram, né? Nos carvalhos ou engarrafados de forma ali, né? Correta. Eles precisam de tempo, no mínimo de 10 a 15 anos, para ter um vinho melhor. E nós vemos algo ali que foi instantâneo. Ele simplesmente coloca e acontece. Eu vi um estudo lá, queridos, que para transformar, quantos litros tinha lá em cada talha, você lembra? De 80 a 120 litros. Vamos arredondar que fossem 100 litros cada talha. Quantas talhas? Quantas? Estão atentos à palavra? Quantas talhas? Cadê a Bíblia? 6. Quantos litros no total? Então, se nós arredondássemos para 100, nós teríamos ali em torno de 600 litros de água. Diga 600 litros de água. Ficou mais profundo ou não ficou? Nós não estamos falando só de um copo lá. Não estamos falando de apenas aqui 150 a 200 ml de água no copo. Não. Nós estamos falando de em torno aproximado, arredondado, a 600 litros de água colocados. E não todos no mesmo local, mas colocados em vasilhas diferentes. Então, para cada vasilha daquela, nós teríamos que ter uma reação acontecendo ali. Como é que eu vou fazer a água transformar em vinho? Como é que eu pego, né, apenas 3 moléculas, abro elas, até elas transformarem em algo que se aproxima
o que ele precisaria? O Senhor Jesus Cristo precisaria ali de um reator atômico com aceleração termonuclear. Diga reator atômico com aceleração termonuclear. Isso era o primeiro elemento que ele precisaria ter ali nas mãos dele, para ele tentar essa passagem. Depois disso, a segunda coisa que iria acontecer, se ele tivesse em mãos esse reator, ele teria que, com esse reator, ele iria causar ali uma energia que iria fazer uma desestruturação daquelas moléculas. Então, o segundo passo seria desestruturar os átomos. Então, ele teria que fazer um processo primeiro que nós chamamos de fisão. Diga fisão. Aula de química. Para vocês entenderem o que é milagre. Primeiro ele teria que usar esse reator, essa energia nuclear, para causar dentro dessas talhas, primeiro uma fisão nuclear, porque ele vai mexer nos núcleos. Então esse núcleo, ele seria o quê? Ele seria desestruturado. Nós abriríamos esses núcleos da água, o H2O. Então nós faríamos a fisão, desmontávamos todo ele. E depois dessa energia, ele precisaria novamente dessa energia nuclear, desse reator, para ele fazer a fusão. Diga fusão. Diga para o teu irmão, não é fusão. Não é fusão. Fusão. Que seria o quê? Depois que ele desestruturasse todos os átomos, as partículas. Então ele pegaria tudo que estava tudo separadinho, e ele faria uma fusão, né? Ele faria uma fusão que era o quê? Diga, unir de forma diferente. Ele teria que fazer essa fusão para que novamente unisse, e então talvez ele conseguisse ter alguns átomos de carbono e outros átomos ali envolvidos naquela mistura que não estavam na forma anterior da água. O que mais que ele precisaria? Ele precisaria dessas três coisas. Essa energia, queridos, que seria gasta nessa proporção que eu falei para vocês, essa energia desse reator que o Senhor Jesus Cristo iria usar para fazer a fisão e a fusão, ela teria que ser uma energia, preste atenção, de cerca de... Quem aqui conhece o Sol? Conhece, né? Rio Preto quase conhece o Sol, né? Nem sabe o que é o Sol. Sabe o Sol? Tem quantos Sol no planeta Terra? Uma estrela chamada Sol. Ele precisaria, sabe de quantos Sols ali? Você acha quantos ele precisaria ali para... que seria energia gasta? Ele precisaria de quantos? Quantos Sols de Rio Preto você acha que ele precisaria naquele momento? A energia desse reator dele teria que ter qual energia? A energia gasta para ele transformar 600 litros de
de água em talvez um vinho, talvez, seria a energia de 200 milhões de sols. Diga 200 milhões. Quantos sols? Quantos? Ele precisaria de cerca de 200 bilhões de estrelas iguais ao Sol, só naquele momento. E não poderia demorar. Todas esses 200 bilhões de estrelas igual ao Sol, elas já tinham que estar na sua existência máxima. Elas tinham que estar ali naquele dia, em um dia, todas elas juntas no mesmo lugar, causando a energia para que ocorresse essa reação química. Então, queridos, isso aqui, existe um livro, uma referência que fala sobre análises científicas de fato da Bíblia. Então, segundo o Ray Comfort de 2018, ele diz o quê? Que isso que aconteceu não é algo natural, é algo sobrenatural. Diga, foi sobrenatural. Foi sobrenatural o que o Senhor Jesus Cristo fez naquele dia. E eu quero falar, eu fiz toda essa abertura para você entender que o Senhor Jesus Cristo, ele não tinha nada disso não, nem existia nessa proporção. O que ele fez ali é um ato que a ciência aqui, ela está tentando explicar se realmente fosse talvez acontecer o que o Senhor Jesus Cristo teria que fazer, o que ele teria que usar. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus, ele fala apenas: põe água e tira água e beba. Não tem explicação, não tem como chegar nessa qualidade do vinho nobre, de um melhor vinho. Jamais teria condição. Quando falaram e a mãe do Senhor Jesus Cristo ouviu, ela lembrou: meu filho está aqui, eu sei do que o meu filho é capaz, eu sei que ele pode fazer alguma coisa. Uma mãe conhece o filho. Você conhece seus filhos? Uma mãe sabe a capacidade de um filho. Ela tinha a revelação do filho dela. A revelação tinha sido dada pelo Espírito Santo. Ela jamais falaria para ele: acabou o vinho. Ela jamais diria para ele isso se ela não acreditasse que ele era o próprio Senhor. A mãe chamou o filho porque ela sabia a capacidade do que tinha sobre a vida dele. Os outros não sabiam. Nessa festa de casamento, aonde provavelmente diz que o Senhor foi convidado, os discípulos foram convidados, talvez só
convidados naquele casamento. Mas você sabe como que é, né? Se eu convidar crente para alguma coisa, não é? Você convida um, você vai fazer uma festa, você convida um, o que acontece? Quando você deixa uma turma, esse aqui é o fulano, esse aqui é não sei quem, passei ali, tinha mais não sei quem. Você acha que todos eles tinham sido convidados? Não. Chamou um, né? Pode esperar mais, pode pôr mais comida, pode pôr mais prato. Chamaram a mãe, com certeza ele foi levar a mãe. Os amigos dele foram juntos. Nessa época aqui, no primeiro milagre, ele ainda não estava com os 12. Ele tinha começado a chamá-los. Nesse momento aqui, ele estava com 6. Estava no início. E eles foram todos juntos. Os 6, eles não sabiam ainda, de fato, quem era o Senhor. Eles ainda não sabiam como que o Senhor Jesus Cristo agiria. Eles ainda desconheciam que Ele poderia fazer milagre. Quem foi a primeira que revelou os milagres de Jesus Cristo e que chamou Ele para passar foi quem? Foi a mãe da terra, né? Uma mãe natural, que não tinha nada a ver com a essência divina de Cristo, mas a mãe conhecia fruto de quem Ele era. A mãe sabia que Ele não era um evento natural. A mãe recebeu a mensagem do anjo. O Espírito de Deus frutificou dentro do ventre dela. Ela sabia, ela tinha consciência. Esse fruto que está no meu ventre não é um fruto natural. Não veio de um evento natural, de um relacionamento natural. Ela tinha esse conhecimento, queridos. Ela tinha essa certeza, ela sabia isso aqui. Ele não foi gerado de mim mesmo. Eu não tinha. Olha só, começando por aí, o milagre. Ela não tinha ali junção, ela não tinha união para formar dentro dela um fruto. Ela não tinha como gerar um filho dentro dela. Então, quer dizer, esse evento que gerou no útero dela foi já através do quê? De coisa natural? Não. Já era sobrenatural. Já era sobrenatural. Então ela entendia que por mais que ela tinha sido usada para fazer com que o Espírito, para fazer com que houvesse essa encarnação, ela sabia, não provém de mim, não sou eu. Ele não é um homem qualquer, ele não é qualquer profeta, ele não é qualquer mensageiro, não. Ele veio como fruto do Espírito. E quando chega essa situação, que também era uma situação desgastante, que era uma situação de vergonha, queridos, porque acabar o vinho em um casamento é uma vergonha. Diga, acabar o vinho no casamento é uma vergonha. É uma. Acabar o vinho no meio do casamento é destruição. Acabar o vinho era tido como uma alegria na festa. Era
o que movimentava a festa, é o que trazia alegria naquele momento de festa. 6 a 7 dias de festa no casamento, 6 a 7 dias de alegria ali. Então o vinho é o que se servia, era a nobreza do casamento, era o item essencial. Você vê que não fala sobre a comida. No casamento fala sobre o quê? Sobre no milagre dos pães e dos peixes, nós vemos o que? Nós vemos pães e vemos peixes. Houve a multiplicação através de algo que ali tinha uma química que era natural. Mas aqui no casamento não tinha mais nada. Estava transformado em água. Não tinha nada. Tinha acabado. Todos ficaram agitados, ficaram preocupados. Meu Deus, que vergonha! Agora acabou o vinho nessa casa, acabou o vinho nesse casamento, acabou o vinho no meio desse casal, no meio dessa família, acabou. A tristeza chegou lá dentro daquela casa, lá naquele local. A tristeza tinha chegado, a vergonha tinha chegado, a desonra tinha chegado. Todos olhariam e veriam a desonra daquele casal. Ali estava uma situação desonrosa, vergonhosa. Por isso que nós sempre falamos, é lógico que o Senhor Jesus Cristo, Ele fez um milagre para mostrar o sobrenatural, mas a preocupação com aquele casamento, a preocupação com aquelas vidas, com aquela destruição dentro daquela casa, dentro daquela família. Ele se preocupou, queridos. O Senhor Jesus Cristo, Ele se preocupa com a tua família, sabia disso? Ele se preocupa com o teu relacionamento, Ele se preocupa com teus filhos, Ele se preocupa com a tua descendência. O primeiro milagre dele aconteceu na vida de um casal. Quando nós olhamos para isso, será que existe casamento que se tentasse ter sido salvo, será que não teria sido conseguido? Se realmente tentasse? Eu tenho minhas dúvidas. Porque o primeiro milagre dele foi num momento e num local especial. Especial. Dentro de um casamento. Momento de alegria, momento de festividade. Pronto, acabou. Acabou a nossa vida. Acabou a nossa alegria. Acabou. E agora o que vai ser de nós? Nós vamos passar vergonha, ia ter que acabar o casamento porque não tinha mais vinho. Aquele casamento estava fadado a ser comentado pelo resto da vida como vidas destruídas, como vidas interrompidas, vidas perdidas. Mas o Senhor Jesus Cristo veio. Por isso, queridos, que em nossas vidas, não importa como esteja a nossa vida, não importa como esteja a nossa situação, quando nós começamos a entender o que é um milagre, e muitas vezes você olha para a tua vida, para a tua situação, você diz assim, mas eu tenho o quê? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada, nem conquistas eu consigo, eu não tenho nada nem em termos financeiros, eu não tenho nada nem na minha vida pessoal, no meu relacionamento, na minha casa, com a minha família, com meus filhos, até com as pessoas que se aproximam de mim, eu não consigo ter nada. Eu não tenho liberdade para nada, eu não tenho amor, eu não tenho palavras de apoio, eu não tenho palavras boas, eu não tenho nada. Como que eu
e para minha casa e eu não vejo nada? Como que eu vou prosseguir? Como prosseguir quando você não enxerga nada? Como fazer com que água... Você sabe que a água, muitas vezes, é a coisa que nós podemos até considerar a mais barata, necessária. Quer dizer, você tem vivido o que? Só no necessário. Você tem vivido na sua vida tempos que você olha e há escassez de tudo. Só não falta água. Mas a água, queridos, foi colocada em que mesmo? Em talhas. E essas talhas eram para quê? Eram taças? Eram taças ornamentadas, bonitas? Não. Eram de pedra, rústica, de barro, rústico, usado para quê? Você sabe o que é purificação? Diga purificação. Diga, era para banho. Você já bebeu água da banheira? Hein? Já bebeu água da piscina? Que tal pegar uma bacia e todo mundo tomar banho na sua casa e depois vocês beberem água? Mas eu vou lavar bem lavadinho isso. Depois, né, eu lavei o pé da bacia, vou lavar bem, agora vou fazer um pão aqui. Né? Tem pessoas que fazem. Tem. Né? Pegou a bacia, lavou bem o pé, fez escaldapés, né? Tirou todo o excesso da queratina dos pés, deixou bem, né? Deu uma boa limpeza no pé, cortou cutícula, lavou bem, e você está lá na casa olhando. Aí vai e joga a água da bacia e fala assim para você: não, espere aí que eu vou amassar agora uma massinha para a gente comer, um bolinho assado, um pãozinho assado. Né? Rapidinho, peraí. Aí levanta, joga a água que a pessoa banhou, tomou banho, e coloca o pão para amassar. E amassa. E aí? Né? Olha só. O que o Senhor Jesus fez, como vai além, queridos? Vai além. Você já imaginou eles metendo o melhor vinho e o outro chegar e falar assim: nossa, eles tinham acabado de lavar as mãos. De onde veio esse bom vinho? Ah, veio aí, ó, da bacia que o fulano estava lavando o pé, que ele lava o pé, ele lava as mãos. De onde você tirou esse vinho? Qual o envasamento? Qual garrafa? Qual barril de carvalho? Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó, a bacia aqui, ó. Essa bacia aqui. Mas essa bacia você não lava o pé? Você não lava a mão? Você não purifica aí? Mas você tirou daqui? É ou não é? É ou não é? Olha o que o Senhor Jesus Cristo fez. Você sabe o que ele quis dizer? Que da vergonha, da humilhação, daquilo onde eles se lavavam, de onde eles tinham que tira a tua sujeira, que eu quero transformar. Tira, limpa as tuas mãos aqui, porque eu quero transformar isso em vinho na tua vida. Tira a sujeira. O Senhor Jesus falou: a hora que eu transformar tudo que tem de sujo e impuro
naquelas talhas, a hora que eu mandar por aí dentro, haverá a purificação verdadeira. Amém? Glória a Deus. A purificação que vem do céu. Olha que coisa maravilhosa. Ele também pega pessoas, queridos, pessoas que são como essas talhas. Não serve. Serve para o quê? Acerta uma mão o pé. Aí não aceita, não é nada não. Empurra essa talha para lá, esse vaso velho para lá. Né? Cadê o vaso velho do teu lado? Faz assim o vaso velho, deixa eu empurrar você para lá. Vaso velho. Empurra esses vasos velhos lá para o canto. Empurra eu posso usar esse vaso para pôr o nardo puro, o óleo puro? Não. Põe em vasos de alabastro. Diga, vasos de alabastro. Diz para essa pessoa, eu sinto muito. Diz para ele, eu sinto muito. Se você não é um vaso de alabastro, fala para alguém que está lá, se tiver. O vaso de alabastro olhou para as talhas, né? Passa o vaso de alabastro perto de você e faz assim, ó. Né? É ou não é? O vaso de alabastro. A talha estava ali suja. Ou vocês acham que ele estava constantemente higienizando aquelas talhas? Não. Era só tocar na água. E nem era tocar na água totalmente, era inteirar a água. Hã? Você que era da roça, lá do Mongoró da Serra, daquela época que não tinha chuveiro, né? Enchia um tanque d'água, que poderia ser aqueles tanques de lavar roupa, aquelas tinas antigas que são lá, aquele negócio de madeira que hoje em dia virou o quê? O furo. O furo. Antigamente era só o quê? O furo. Não é? O furo. Por quê? É só a pessoa que não tinha condição. Os outros tinham aquelas piscinas enormes para banhar os romanos. Os outros tinham o quê? O furo. Enchia de água. E lá ia a criançada, ia tudo tomar banho. Todo mundo tomava banho. Quem que toma banho por último? Quando tem uma família grande, fala para mim. Fala para mim, vamos pegar um casal que tem 6 filhos naquela época. O que ia acontecer? Pega o pequenininho, lava, pega o outro, lava, pega o outro, lava, vai lava o outro, lava o quê? Chega o marido da roça, todo sujo, todo cansado, ele fala, não, quer tomar banho primeiro, então você faz a comida. Hein, mulheres? Você ia tomar banho por último. Como que estava a água? O furo. Né? E você tomava banho. Então, queridos, as talhas, oh, que luz, uma talha, e virou água, pegou água limpa, colocou lá e virou. O Senhor Jesus diz, enchei as talhas. Eu acredito que como estava tendo uma festa, as talhas não estavam totalmente vazias. Porque todos os convidados já tinham passado e lavado a mão. Que era costume dos judeus lavarem as mãos para comerem. E se bobeasse, viesse de muito longe, tivesse com o pé cansado e sujo, o anfitrião da casa e da festa tinha que dar água para lavar os pés. Porque se caminhava muito em terras de deserto e com sandálias ralas. Como que chegava o pezão do caboclo? Super de terra, né? De sujeira, de pó. Posso, chego na festa,
Chego na festa, ergo o pé em cima da cara, lavo os pés, lavo as mãos, estou suado, cansado. Eu gosto muito de, toda vez que eu vou no banheiro, eu tenho hábito, às vezes nem maquiagem eu uso por causa disso. Eu tenho que lavar as mãos e lavar o rosto. Eu sinto necessidade. Sei lá, pode ser menopausa, eu tenho que lavar o rosto. E aí o que acontece? Já lavava os pés, lavava as mãos, lavava o rosto, dava uma passadinha de água embaixo do braço. Né? Você está vindo do sol escaldante do Oriente Médio para uma festa de casamento, numa época que não tinha ventilador, que não tinha ar-condicionado, com a roupa que você está usando faz não sei quantos dias. Vai chegar lá e vai querer se lavar um pouquinho melhor ou não para entrar na festa? As talhas eram usadas para isso, para purificar. O vaso de alabastro olhava para as talhas e falava assim: você, pobre de você, miserável de você, quem é você, talha, vaso mal feito, de qualquer jeito, rústico, só para tirar a sujeira dos outros? Que tem pessoas que olham para você e falam assim: ah, você não tem importância nenhuma. Você? Mas do que você trabalha mesmo? Quem é você? Dependendo de quem você falar que é, nem vai olhar na tua cara. Você chega em algum lugar para comprar alguma coisa? Vocês já viram a história do vendedor e do comprador que aconteceu, parece que aconteceu aqui em Rio Preto, que aqui em Rio Preto é só a nada, né? Você é conhecido pelo teu sobrenome, a marca do teu carro e a roupa que você veste. Que marca é? Qual o teu sobrenome? De que família que você é? Qual carro que você possui? É formado em que mesmo? Há um estigma sobre essa cidade. Uma marca. Então, chega um vaso, o homem, deixa eu voltar na história, o homem chegou numa loja, um senhorzinho do interior. Ele entrou para dentro de uma loja aqui em Rio Preto, e ele estava de chinelinho de dedo, a roupa meio suja, as mãos unhas sujas. E na época que lançaram aquelas TVs maiores, não sei de quantas polegadas, já perdi até os dedos de polegada já também com as TVs. Nem sei mais o que é polegada, que virou, né? E esse senhorzinho entrou e falou para... Primeiro que não foi nem recebido, que se você não entrar com uma estirpe, uma roupa, uma marca, não parar um carrão lá na frente, ninguém ia te atender. E ele entrou, ninguém foi até ele para atender, ele ficou olhando aquelas televisões, TVs grandes, né? Últimas que tinha. E ele falou, pediu pelo amor de Deus, um vendedor veio. Aí não estava com o preço, ele falou assim: eu quero comprar uma TV. O vendedor falou para ele: ah, sim, nós temos ali, ó. Ali no começo, tal, mostrou para eles aquelas caixinhas de fósforo lá. Ele falou assim: tá, qual o valor dessa TV? Ele falou assim: essa TV aí lançou agora e tem isso, tem aquilo, mas não falava o valor. Por quê? Porque, né? Aí, quando chegou e foi em uma situação, esse senhorzinho olhou para ele e falou assim para ele: manda carregar uma da minha caminhonete que está ali para trás, eu vou levar. O senhor vai levar? Nossa, é senhor então, não sei o que, me para, né? O senhor vai fazer quantas vezes? Ele falou: vou fazer a vez. É um dos fazendeiros que tem na região. Mas as pessoas são talhas, queridos. Olha às vezes para você e fala: o quê? Não?
Sair com essa roupa desse jeito. Não valoriza. O Senhor Jesus Cristo falou: eu vou usar o improvável para fazer algo maravilhoso, para fazer algo grande, queridos, porque Jesus é assim. O Senhor Jesus Cristo nos confunde, nos constrange com atitudes e gestos que nós não esperamos, e pessoas que nós não esperamos, queridos, florescem as mais belas flores, amém? Muitas flores. Às vezes eu passo na beira das calçadas, em lugares secos, entre aquelas calçadas que tem aqueles buraquinhos, escapa um galinho que não sabe nem como que chegou ali, e brota um milho. Vocês já viram um milho brotando na calçada? Eu já vi também. Aí você olha e vê uma flor. Às vezes é uma flor simplesinha, você não liga para ela, mas você não entende que ali Deus fez um milagre. Foi um milagre ela ter florescido ali. A beleza dela para você pode não ser importante. Muitas vezes as pessoas nos olham e falam: não estão nem aí conosco, acham que você não tem nada para oferecer. Mas há um milagre de Deus na tua vida, amém? Diga: eu sou um milagre. Você é um milagre. Você está aqui porque você é um milagre. Você passou por tantas lutas e dificuldades e está aí. Você é a florzinha na calçada. Sobreviveu. Sobreviveu. Por que você sobreviveu? Porque o Senhor te amparou. Porque Jesus Cristo morreu por você. O maravilhoso é estudar e ver que eles não conseguiram. A ciência, ela tenta explicar Deus, mas nós não temos como explicar. Então, queridos, os cientistas, quando chegam no ponto que vai e abre e mexe e chega e vai no ponto onde eles dizem assim: não, isso não é natural. Isso não pode ter sido feito por nós humanos. Isso não pode ter acontecido. Isso é impossível. Olha que coisa maravilhosa. No final do impossível está o quê? Diga: o milagre. Diga: no final de todo impossível, de todo improvável, está o milagre. Diga: eu sou o milagre. Amém? Você é um milagre. Simplesmente isso. Você é um milagre de Deus. A tua vida é um milagre. Você só está aqui